Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Estamos na mensagem 6 do livro O Exército de Vencedores. Espero que todos tenham se alistado, da página 62 a 75. Vamos dar continuidade ao que o irmão Ulisses falou na semana passada. É um assunto muitas vezes difícil de falar, a gente não quer lidar com isso, ou muitas vezes tem dificuldade de até ler os versículos, mas essa palavra profética é para mim e é para vocês, e nós precisamos conhecer com quem vamos lutar e com quem estamos lutando, né? Na semana passada, as irmãs do projeto de Conectadas, Mulheres Conectadas, saíram para pregar o Evangelho. Eu tive a oportunidade de estar juntos, e nessa saída, irmãos, eu vi o quanto o inimigo está usurpando e agindo nas pessoas, nas famílias. Experiências grandes junto com os irmãos, alguns irmãos comigo, algumas irmãs, pessoas que não tinham propósito mais nenhum de viver, pessoas que tinham acabado de brigar feia com mulher, queria se separar, pessoas que estavam discutindo porque a mãe estava a ponto de morrer e já estavam brigando por um terreno da mãe. Tudo isso é o que Satanás tem feito e agido nas famílias, e a ideia dele, o que ele quer, é destruir você, destruir as famílias. Senhor Jesus. E dando continuidade, lá em João 8,44, a gente fala que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Vamos ler lá. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Irmãos, não há verdade. Satanás é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E todas as vezes, irmãos, que estamos na carne, na alma, nós somos vítimas desse engano, dessa mentira de Satanás. E Satanás, a gente viu essa semana, que ele tem um aliado muito sutil e útil para ele. Eu ganhei muito com isso. E é um alerta para todos nós, irmãos. Sabe qual que é esse aliado? É a nossa alma. Alma corrompida. Senhor Jesus, é o velho homem. Por isso que fala que toda vez que nós estamos no velho homem, na vida da alma, Satanás trabalha. Ele usa. Senhor Jesus. Satanás está montando o exército dele. Ele está escolhendo aqueles. E nós temos que depender muito, nos apegar com muita realidade às palavras proféticas para vencer esse inimigo, né, irmãos? Lá em Efésios 4:22, Efésios 4:22. Então, nós não podemos deixar Satanás usar esse aliado, que é a alma. Olha o que fala aqui, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Está vendo, irmãos? Vos despojeis. Nós temos que largar esse velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, a gente tem visto e lido sobre o poder de Satanás, a estratégia dele, mas Satanás teme esse que ama o Senhor, esse que renova no espírito, e esse que é revestido do novo homem. Esse Satanás teme. Por isso, irmãos, a importância de nós apegarmos com mais verdade à palavra profética, participarmos das reuniões, nos alimentarmos, sairmos para pregar o Evangelho, estar com os jovens, com as irmãs, com os homens, nas reuniões, ouvindo as palavras, ruminando, praticando. Se você faz isso, tenha certeza que mesmo Satanás com todo esse poder,
ele vai temer você. Em Romanos 16, 17 e 18, Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Provocar divisão aqui, irmãos, está na alma. Então está sendo usado pelo inimigo. E escândalos, ele está falando para irmãos aqui, ó. E ele fala de divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Irmão, Satanás usa muito isso na igreja. Escândalos, divisões, murmurações. Então se vem isso para você, foge, invoque, sai fora, irmãos. Amém? Por isso que fala, afastai-vos deles. Afastai-vos desses irmãos que estão provocando isso, que são irmãos que estão sendo usados pelo inimigo, porque como a gente acabou de ler, na sutileza de Satanás está usando a alma desses irmãos. Amém? Senhor Jesus. Aqui na página 63 fala, ó, existe, no entanto, alguns que já se tornaram servos do diabo, Senhor Jesus, servos de Satanás. Com respeito a esses, o apóstolo recomenda, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Está vendo, irmãos? Satanás usando. Então foge, ore com o irmão, se o irmão você perceber alguma rebeldia, ore com o irmão, leve o irmão a invocar, justamente a negar a vida da alma, para não entrar nessa questão de divisão. Devemos separar aqueles que caíram por fragilidade, não tem irmãos que caem por fragilidade, fraqueza, daqueles que têm o coração totalmente tomado pelo engano e estão a serviço do diabo, gerando divisão, confusão e trazendo problemas à igreja. Então tem irmãos que precisam sim de ajuda, né? Caíram em algum pecado, estão frágeis, fraqueza. Esses irmãos nós temos que apacentar, cuidar, pastorear, trazer para as reuniões, orar com eles, Senhor Jesus. Mas esses outros irmãos que estão só nessa questão de divisão, tem que orar por eles sim, mas afaste, irmãos. É o recado que a gente viu essa semana. Agora talvez você, com toda essa palavra, irmãos, você desanime, né? Mas não é para desanimar. Eu falei, você tem o próprio Senhor dentro de você. É uma luta, mas essa luta já está vencida por Cristo. Só que Cristo precisa me usar e precisa usar você nessa batalha. Lá em Romanos 16, 20, olha que palavra, irmãos. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E o Deus da paz, em breve. Então, vai acontecer, o Senhor está para voltar, e o Senhor vai usar os vencedores, as primícias, para esmagar Satanás. Agora, até o Senhor voltar, Ele precisa de você. Ele precisa de mim para cumprir o que Ele realmente quer aqui. Quer ter... o que Ele quer aqui, Ele quer realmente tomar conta, né? Ele quer ser o cabeça de todos e tirar esse usurpador que for Satanás. Mas ele precisa de nós. Então não desanime, irmãos. Mas é para isso, eu e você, nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos praticar a palavra. Precisamos invocar. Eu acho que nós já estamos ouvindo aqui há mais de 20 anos sobre negar vida à alma. Não tem jeito, irmãos. Nega a vida à alma onde Satanás tem campo farto, puxa para o Espírito, que o Espírito te traz vida, né? Senhor Jesus. Em Colossenses 3, Colossenses 3, 10 a 13.
e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Vos revestisse do novo homem. Você é o novo homem. Não dê espaço para o inimigo. Volte para o Espírito. Procure a ajuda dos irmãos. Leia mais a palavra, desfrute, invoque e certamente o inimigo vai se afastar de você. A gente aqui fala no livro que nós precisamos estar conectados às coisas de Deus, conectados ao céu, conectados à autoridade de Deus. Se você estiver assim, você vai ser usado por Deus, não pelo inimigo. Você vai fazer o trabalho de Deus aqui na terra. Agora, a gente está lendo esse livro aqui para conhecer as estratégias do inimigo. Como que você vai lutar com o inimigo que você não conhece? O próprio livro fala com o exército. O exército, para avançar, ele precisa conhecer estratégias do inimigo. E não tenha dúvida, irmão. O inimigo sabe que o Senhor está para voltar. Então ele vai usar de tudo o que puder para te impedir de cooperar com Deus. Todas as estratégias possíveis ele vai usar para te impedir de cooperar com Deus. Ele não quer que Deus estabeleça o reino dele aqui na terra. Ele não quer, ele sabe que isso vai acontecer, mas ele vai fazer de tudo para afastar você disso. Isso, já vamos ler em 2 Coríntios 11:13, 11:3, quer ver? Senhor Jesus. 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Está vendo? Seja corrompido. É isso que o inimigo quer. Ele quer corromper sua mente. Fica bombardeando, são dados inflamados. Ele quer que você se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo, Senhor Jesus. Por isso que eu falei que essa luta vai continuar assim até o Senhor voltar. Na página 66, fala, não se descuide. Ele enganou a Eva com a sua astúcia e por causa disso todos nós sofremos as consequências da queda do homem. A mente do homem foi corrompida e a consequência é que ele perdeu a simplicidade e purezas devidas a Cristo. Quando o homem foi criado no jardim do Éden, ele era muito simples, confiava em Deus e em sua palavra. Ele era obediente e puro. Tudo que Deus dissesse para ele era um mandamento. Ele faria conforme o que Deus lhe havia dito. Mas, né, irmãos, infelizmente o diabo tornou a mente do homem complicada e corrompida. Senhor Jesus. A partir desse momento, passamos a recorrer à árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, a capacidade própria de discernir, de fazer as coisas do nosso jeito. E desde então, tudo passou a ficar complicado. Está vendo, irmãos? Desde lá de Eva, tudo passou a ficar complicado. Porque o homem achou que podia viver por ele mesmo, né? Sem invocar o Senhor, sem depender do Senhor, seu esforço, a sua inteligência, o seu conhecimento. E aí virou presa fácil de Satanás, Senhor Jesus. Em Efésios 4:22, eu já li, mas vou ler de novo, que é importante aqui. Só para a gente não esquecer. Quanto ao trato passado, vos despojeis. Então, de novo, irmãos, não tem jeito. Esse velho homem que está totalmente corrompido desde a época de Eva, tem que despojar ele. Despojar. Porque ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o engano quem quer? É Satanás.
É o verdadeiro engano. Ele coloca dúvida em tudo, irmãos. Será que eu saio para pregar o evangelho? Será que esse é serviço de comportagem? Né? Como que é mulheres conectadas? É isso mesmo? Bom café, excesso de reuniões, muita mensagem, Satanás fica bombardeando. Então, irmãos, só nos resta invocar o nome do Senhor, se apegar à palavra profética e avançar, irmãos. Não dê motivo para o inimigo trabalhar na sua mente. Que fala, ó, o velho homem nos engana todo o tempo. Todo o tempo. Precisamos levar a morte de cruz diariamente. Não é uma vez por semana, irmãos. Por isso a preocupação dos irmãos que estão à nossa frente com toda essa palavra profética. Porque eles estão cuidando de nós. Amém pela palavra profética. É a salvação para nós, para a nossa família, para o nosso emprego, para a nossa saúde. É isso. Então não se engane. Mas para isso você tem que levar a cruz diariamente esse velho homem. Amém? Lembre-se, o velho homem foi contaminado com a natureza contaminada. Nada do velho homem agrada a Deus. Nada, não se engane. Nem o lado bom da alma agrada a Deus. É o velho homem, Senhor Jesus. E Satanás, a gente viu essa semana que ele é o enganador da família. Olha que palavra dura. Vamos ler lá. 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então não é contra a tua esposa, o teu vizinho, tua família, teu chefe. Não, irmãos, a nossa luta é contra esse inimigo aqui. E um inimigo preparado, cheio de artimanha, sutil. Mas essa é a nossa luta, Senhor Jesus. E nessa luta, não adianta você usar a carne, teu esforço. Muitas vezes você sai de uma conferência, acho que todos aqui que estiveram na conferência, você sai cheio de vida, como a gente ganha nessas conferências. Mas daí você sai de lá, nossa, essa semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vai para a alma já fazendo uma programação. Daí quando você menos espera, você não cumpre aquilo que você prometeu lá. Por quê, irmãos? Porque é o velho homem te puxando para você não agradar a Deus. Por isso a necessidade do exercício diário, né? Diário do invocar, diário do desfrutar, diário do ruminar, todo ajuda dos irmãos, para que a gente sempre se volte para o Espírito. Mas lembre, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Satanás usa isso para te enganar. Por isso muitas vezes essas encrencas que tem entre nós, né? Senhor Jesus. Aqui fala também, ó, que precisamos conhecer o inimigo de Deus, que eu falei, não ignorando seus desígnios para não cair facilmente em seu engano. Lembre de novo, um exército para avançar tem que conhecer as estratégias do inimigo. Então, você precisa conhecer a estratégia dele. E ele, muitas vezes, se passa como anjo de luz. Olha que fala em 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aquela vozinha mansa. Será que é isso mesmo? Será que não estão interpretando errado? Será que não está muito dura essa vida da igreja? Muita palavra dura? Será que o senhor vai voltar mesmo aqui? E começa a buzinar anjo de luz. Se passa com alguém ó Senhor Jesus, que se passa por alguém que é luz, né? Que passa a verdade. Ele é muito sutil nessas coisas, Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 2,9. Tá vendo?
2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Senhor Jesus, Ele quer te enganar. Lembre sempre isso, Ele quer te enganar. Ele tem um aliado grande, que é o velho homem, Senhor Jesus. Na página 70, página 70, eu vou voltar aqui um pouquinho, que isso aqui é bem importante. Quando eu falei, na página 68, quando eu falei sobre que a nossa luta não é contra a carne e sangue, tem um pequeno trecho que eu vou ler para os irmãos. Para lutar, não podemos usar nossa carne. Se andamos na carne, somos presa fácil do enganador. Essa é a grande armadilha de Satanás. Ele está em nossa carne e tem como aliado a mente do velho homem. Nosso problema começa no pensamento. Por exemplo, se temos um problema no relacionamento conjugal, é por algum motivo, e por algum motivo nos ofendemos, ficamos irritados ou insatisfeitos com o nosso cônjuge. Satanás usa essa situação e começa a trabalhar em nossa mente. Quanto mais pensamos no que aconteceu, mais zangados ficamos. É nesse momento que o diabo nos faz entrar num círculo vicioso. O tempo vai passando e nosso pensamento fica preso ao que aconteceu. Sentimos mais raiva, até gerar ódio, e esse ciclo vai sendo alimentado cada vez mais. Na semana passada eu falei que estava pregando o evangelho junto com as mulheres conectadas, e parei um senhor na saída do metrô, perguntei se podia orar por ele, ele falou, eu estou precisando de oração. Mas daí eu comecei a conversar com ele e ele se desabafou comigo. Ele tinha acabado de sair de uma briga violenta com a esposa dele, chegou a tirar coisas na parede, enfim, e ele estava decidido a se separar dela, né? Por causa do gênio dela, a forma dela, nada tão grave, né? E ele já estava decidido, disse que tinha acabado de ligar para um parente dizendo que não voltava mais para casa. Olha como Satanás age, é exatamente isso aqui. E o Senhor colocou ele na minha frente justamente para colocar em prática o que a gente tem aprendido aqui. Daí eu tive a oportunidade de citar inclusive esse versículo, que a nossa luta não é contra carne e sangue. E com ele orei, ele invocou o nome do Senhor, eu falei sobre a importância do casamento, acabei dando um livro para ele sobre isso. Senhor Jesus, esse é o engano do inimigo. Quanto mais pensamos, mais ódio temos. Era exatamente a situação dessa pessoa. Ele estava com ódio absurdo da mulher dele, porque ele só pensava nas coisas negativas delas. E quanto mais ódio temos, mais pensamos. Por fim, qual o resultado? Passamos a viver dentro de uma fortaleza em nossa mente, que é o nosso ego. Permanecemos encastelados. Claro, eu tenho a razão, eu sei, é sempre o outro que errou. Essa é a estratégia do inimigo. Não conseguimos enxergar mais nada senão o problema em si. É isso que Satanás faz conosco. Portanto, cada um de nós que vive na carne, que não sabe dessa sutileza, vive dentro desse castelo e não consegue enxergar mais nada. É como se caíssemos em um poço profundo, irmãos. E nosso céu, ou seja, nosso mundo compreende apenas aquele pequeno círculo lá em cima, na borda do poço. Não conseguimos avaliar direito a situação porque estamos nessa condição. Mas graças a Deus que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós temos que lembrar sempre disso. Satanás vai nos prendendo, vai nos acusando, vai nos colocando raiva contra outro. Lembre, a nossa luta não é contra a nossa esposa, marido, seja quem for, é contra o inimigo. Aí que vem o que eu falei para aquela pessoa que encontrei no metrô. A importância do invocar, orar. Ele falou que já frequentou uma igreja, eu falei, volta, passei o nosso contato, é uma pessoa para a gente começar a cuidar. Senhor Jesus. Lá na página 70, agora eu vou voltar aqui, fala sobre o encabeçamento de Cristo, fala assim,
quando vivemos debaixo do encabeçamento de Cristo, todas as coisas ao nosso redor entram em ordem. Então, encabeçamento de Cristo, nós já falamos aqui semanas atrás, Cristo tem que encabeçar toda a sua vida. Não é só um quartinho lá no fundo, é toda a sua vida. Ele quer encabeçar tudo. O que você lê, o que você olha, o que você escuta e o que você faz. Então muitas vezes você deixa Cristo encabeçar uma dessas coisas só. Não adianta, irmãos, é por completo. E o inimigo, ele usa exatamente isso. Ele sabe o que você está lendo, ele sabe o que você está pesquisando na internet, e aí que você caiu. E aí que ele vai te jogar dardos o tempo todo, Senhor Jesus. Nessa hora que vem, Senhor, irmãos, que o Espírito acusa, sai da alma, volte-se logo para o Senhor, se arrependa e deixe o Senhor encabeçar a sua vida. Nossa vida pode estar em desordem, bem como nosso relacionamento, trabalho, casa, família e casamento. Nesse momento, precisamos ver que o diabo é o pai da mentira e faz de tudo para nos enganar, mas graças ao Senhor podemos posicionar-nos ao lado do Senhor, vivendo no Espírito e sendo guardados pela palavra profética. Então agradeça ao Senhor pela palavra profética, pelo invocar, negar a vida da alma. Isso nos salva, irmãos. É isso que nos dá a direção e nos conduz a colocar todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor, Senhor Jesus. Lá em Mateus 4, é uma coisa que Satanás tem nos pego muito, irmãos, que é a questão do sustento. Mateus 4 fala da tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E na fome que Satanás entrou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está vendo? Sustento, né? Estava com fome. É uma necessidade básica tua e minha. A gente precisa se alimentar, precisa se beber, se vestir. E Satanás tentou Jesus e tenta nós hoje exatamente nisso. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Satanás usa a questão da subsistência para nos provar. Eu vou ler um texto aqui, quer ver? A luta pela sobrevivência não é fácil, né? Desde criança precisamos estudar, precisamos aprender alguma habilidade para depois ter uma profissão. E mesmo estudando, não é fácil achar emprego, né, jovens? É sempre difícil. Mas Satanás, o diabo, usa essa necessidade para nos distrair e nos levar a nos perder no caminho. Por causa do sustento, esquecemos para que fomos feitos. Lembre-se, você foi feito para o reino de Deus. Você e eu fomos feitos para o reino de Deus. Você foi feito para lutar pelo reino de Deus. Você é feito para o reino e para lutar pelo reino. Mas essas coisas básicas nos tornam tão ansiosos que perdemos nosso alvo. Acabamos gastando as 24 horas do dia pensando no sustento e na sobrevivência. Deus não nos criou apenas para batalharmos por nossa sobrevivência. Irmãos, é um engano. Eu já testemunhei isso aqui. É um engano que me enganou também por muitos anos. Senhor Jesus. Mas o Senhor, graças ao Senhor que Ele me tirou, me livrou disso, né? Porque eu ainda continuo trabalhando muitas horas por dia, mas eu tenho tempo para o Senhor diariamente, tenho um grupo de homens, participo do grupo familiar, participo ativamente nas atividades da igreja. Senhor Jesus, saio para pregar o Evangelho. Não estou me vangloriando não, irmãos. Eu estou dizendo que isso foi salvação para mim e para minha família. Nós escancaramos nossa casa para servir o Senhor.
tem nos abençoado e pode te abençoar. Mas você e eu precisamos nos posicionar em nome do Senhor, nos posicionar como verdadeiros guerreiros, nos posicionar como aqueles que serão chamados de filho varão, como primícia, aqueles que forem achados assim, negociando o seu talento, irmãos. O inimigo certamente se afasta, ele tem medo de irmão que se posiciona em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lá em Mateus 6, 25, e algo muito difícil isso aqui, para todos nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Lembra que eu falei, é aí que Satanás nos pega, é um engano. Comer, beber, se vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Senhor Jesus, porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Senhor Jesus. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Irmãos, o Senhor quer cuidar de você, mas muitas vezes a gente não permite, porque nós queremos fazer o papel do Senhor. E Satanás usa. Toda vez que você faz isso, você vai para o velho homem e a sutileza de Satanás, ele usa o velho homem. É um engano. Não tenho tempo para as reuniões, não tenho tempo para ler a Bíblia, não consigo participar porque eu tenho que procurar emprego, o meu emprego me usurpa. É um verdadeiro engano. Ou mesmo você que está em casa, a mulher, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que fazer isso, fazer aquilo, não tenho tempo para servir. Isso é um verdadeiro engano. Muitas vezes eu oro para o Senhor, Senhor, trabalha por mim, que eu preciso te servir. E estou com a agenda extremamente agitada. E o Senhor é fiel, irmãos. E a gente acaba rendendo muito mais por ser fiel ao Senhor. Em 1 Timóteo 6, do versículos 6 e 7. Primeiro Timóteo 6, do 6 ao 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Que engano que é isso, né? Que você tem que ter cada vez mais. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Como nós temos que aprender com isso, né, irmãos? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Senhor Jesus. Em 1 Timóteo ainda, eu vou continuar lendo aqui. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor de dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Sempre me perguntam, não dá para ficar rico na vida da igreja? Claro que dá, irmãos. Aqui está falando onde está teu coração. Se você tem mais dinheiro, mais recursos, investe no reino. Investe no reino, irmãos. Porque aqui fala que é o amor do dinheiro. Não ame o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é você ter o dinheiro. E alguns nessa cobiça, essa cobiça do amor ao dinheiro, se desviam da fé e a si mesmo se atormenta.
com muitas dores. Aqui que Satanás entra. Aqui que é um engano. Você tem que ter mais, tem que trabalhar mais, eu preciso conquistar mais, eu não preciso... Senhor Jesus, que o Senhor nos livre disso, né, irmãos? Como isso nos aprisiona, como isso nos atrapalha. Lá em Salmo 23, eu sei que vocês já conhecem todo mundo de cor, mas vamos ler junto lá. Salmo 23. Olha que Deus maravilhoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha que amor que o Senhor tem por nós. Mesmo nessa guerra, nessa batalha, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso pastor. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quanta situação, irmãos, nós estamos aqui no vale da sombra da morte. Da igreja ora, nós invocamos, você invoca, você procura e vem o consolo, vem o amor do Senhor. Senhor Jesus, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, irmãos, não ande ansioso. Deixe o Senhor cuidar de você. Faça a tua parte. Os irmãos têm falado muito. Sirva ao Senhor, procure o Senhor, seja fiel ao Senhor nos teus bens, nos teus pensamentos, no teu falar. Foge das paixões do mundo, foge dessa questão de irmãos que querem divisão, murmuração. Seja fiel, que o Senhor vai ser fiel. Ele vai te dar descanso. A gente viu há 2 semanas atrás, você dá descanso fazendo isso para o Senhor e o Senhor te dá descanso. Olha que maravilha, irmãos. Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui. Só queria falar para os irmãos que tudo isso que a gente tem visto não é para assustar você. Sei que é duro, a gente tem um grupo de homens e tem muitos homens novos na fé lá, e você lê esse livro, falar do poder de Satanás, as estratégias de Satanás, a sutileza de Satanás, pode te assustar. Mas eu já falei e vou falar de novo. Satanás teme aquele que ama o Senhor, aquele que pratica, a família que abre a sua casa, aqueles que apacentam, que cuidam, que invocam, que ruminam a palavra. Se você é esse, não precisa temer. Satanás vai ficar longe, mas mantenha sempre este cuidado, irmãos. Esteja junto com os irmãos, sempre invocando, avançando, e certamente nós vamos participar da primeira vinda do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.